Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, e vamos falar do terceiro episódio de To the Battle of the Sacred Beast. Acho que tem pontos positivos e negativos, os negativos deixar por último, porque eu sei que vocês adoram ver os negativos, então fica aí até o final pra ouvir. Vamos falar de uma coisa que é recorrente no anime, a abordagem do transtorno de estresse pós-traumático. No caso, o Theodore Sherman, ele tinha um defeito que era ser covarde ao extremo, um defeito, uma característica, né? Ele tinha essa característica e essa característica é amplificada no pós-guerra. E ele tem todos os sintomas novamente, que é alucinação, ansiedade, hostilidade, flashback, ou seja, você vê que ele relembra todo tempo que ele tá na guerra. Não, tô na guerra. E o Hank até pergunta, tá, quem são seus inimigos? Seus inimigos existem? Então ele está alucinando, ele está tendo flashbacks durante essa alucinação. Um excesso de desconfiança, você está me traindo. Fobia social, ele tá fechado dentro de uma fortaleza gigantesca, sozinho. Então você tem todos esses sintomas novamente aparentando. E ele aborda uma outra coisa, que é, além de você ter esses sintomas, uma das coisas que acontece, quando algo passa do limite, a gente acaba afetando pessoas ao nosso redor. Então a guerra, ela não influencia só as pessoas que participaram, ela influencia as pessoas que estão ao redor das que participaram. Então, o Theodore, o que a gente vê dele? A gente vê que ele era covarde, isso amplificou tanto ao ponto de ele virar uma pessoa que faz mal para as pessoas ao redor. Ele pega pedaços de casa dos outros para transformar na sua autodefesa. Então ele pega um pouco do que é do outro para transformar isso numa defesa própria, numa autodefesa, digamos assim, para sustentar de que aquela ilusão dele não vai acontecer, ou seja, de que a guerra não vai chegar nele, de que ele não vai morrer, de que nada de ruim vai acontecer a ele. Então, para sustentar tudo isso, ele não basta utilizar o que ele tem que usar as coisas dos outros também. Outra coisa que você pode pensar com relação ao Theodore é o seguinte: você percebe que ele tem várias armadilhas, né? Ele tá na proteção dele ali, ele tem várias armadilhas. Ou seja, você quer se defender, você não quer a ajuda de ninguém. E quem tenta ajudar, quem tenta infiltrar naquele espaço que você falou que não é pra ninguém invadir, você acaba machucando, né? Então você tá querendo se defender, mas você quer tanto se defender que você não quer a ajuda de ninguém. Você se fecha na sua própria fortaleza. E quando você se fecha na sua própria fortaleza, você cria cada vez mais armas para não deixar ninguém invadir a sua fortaleza. E se alguém tentar invadir para te machucar, você vai ficar criando cada vez mais armas para isso. Então você vê os soldados que tentaram invadir a fortaleza mortos, justamente por causa disso, para mostrar esta questão. Eu entendo que isso foi uma das coisas que o episódio tentou passar. Você não afeta só a você mesmo, você afeta também as pessoas ao redor. Mas na verdade o grande culpado de toda essa destruição ainda é a guerra, né? Não é você, porque você é um sintoma. E as pessoas são sintomas de um outro sintoma que é você. Então, e assim por diante, elas vão ser causa para outros sintomas e assim por diante. Então é uma reação em cadeia da desgraça que é a guerra. Acho que isso é uma abordagem exagerada, mas ao mesmo tempo faz uma abordagem interessante, faz uma reflexão interessante sobre isso. A questão do Hank é que me faz pensar mesmo. A questão do Hank ter o papel da morte é que me faz pensar sobre tudo isso. Ele é a morte para essas pessoas que foram muito traumatizadas com a guerra. Ele é o fim dessas pessoas. Ele tá no anime. O objetivo dele no anime é mostrar o fim dessas pessoas. O fim, trazer a paz para essas pessoas. Sendo que a paz é a morte. É uma mensagem bem difícil de aceitar. Uma mensagem bem difícil de a gente entender se ela tá certa ou não. Faz eu pensar muita coisa, né? A gente teve também uma transformação muito bonita do Hank. Então, pra sair um pouco desse papo sério, a transformação do Hank foi muito bonita, eu achei até emocionante a maneira como foi feita. Eu tenho que citar o ponto negativo, que pra mim é a mina dos peitos explodindo pros fanservice da galera. E as cenas que foram mais fracas do episódio foram com ela, tenho que dizer. Então, por exemplo, cena cômica. Tivemos algumas cenas cômicas nesse episódio.
ela tava lá. Então, por exemplo, na hora que a Nancy tá lá desesperada pra reencontrar com o Hank, e a mina vai lá e faz cócega nela, tá? Sabe, quebra, é uma coisa que Kimetsu faz muito, e agora Cerco de Beast fez esse episódio. Você tá falando uma coisa séria, não precisa botar uma piada no meio, não é pra você tirar o peso da história. É pra você contar a história. Depois você faz piada do jeito que você quiser, não tem problema. Então, por exemplo, quando ela apareceu pra falar com o Hank, e aí teve uma piadinha ali, que ela fez uma piadinha com a Nancy, e aí depois ela ficou séria, ali tá tudo certo. Tanto faz. Pode fazer piada ali que não tem problema. Agora, a mina desesperada pra ver o cara e você mete uma cócegas lá. E bom, galera, basicamente foi uma tentativa de falar mais um pouco sobre os impactos nas pessoas sobre o pós-guerra, que é um impacto não só individual, mas social, e que pessoas influenciam pessoas e assim por diante, que são todos sintomas da guerra e não... O Theodore não é o problema dali. O Theodore é um sintoma da guerra. A guerra é o problema, de fato, é o principal. É mais ou menos como uma doença, certo? A AIDS, o seu sistema imunológico vai ficando fraco, você vai tendo outras doenças, como o seu sistema imunológico está muito fraco, você acaba morrendo por outras doenças, não pela AIDS, mas o problema principal é a AIDS, né? Então, nesse caso, o problema principal é a guerra. Você vai ter sintomas mais graves, como por exemplo os monstros, e você vai ter sintomas gerados por sintomas mais graves, que são problemas sociais, problemas de âmbito familiar, problemas gerais, né? E galera, é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e dá uma olhadinha no comentário fixado que tem informações muito úteis para você ajudar o canal, se você quiser, tá bom? É isso, valeu, falou!